Esses dois últimos links aí com o Diego dizendo não no meio porque não deu para enxergar. Conseguiram acesso, pessoal? Agora sim. Isso aí é o que a gente vai usar agora, mas primeiro eu quero mostrar umas coisas para vocês. Eu vou olhando o retorno no computador da Larissa. Tem um monte de ferramentas para anotação, tá? Um monte de ferramentas. Nem todas são gratuitas. Tem um grupo de pesquisa muito forte, que é o VGG, que tem até umas redes com o nome deles, VGG16, VGG22. Então, que eles têm a sua própria ferramenta aqui, mas vocês veem que é uma ferramenta bem simples. Aqui eu estava zoando o desenho do pato, do cisne. Então, isso aqui é o que a gente faz quando a gente quer fazer segmentação semântica. Vocês estão vendo? É um trabalhão. Quem é que gosta de fazer isso? Ninguém. Ou alguém que receba para fazer. Também não gosta. Mas então dá bastante trabalho fazer. Vocês têm que ir criando o polígono, fazendo toda a voltinha bonitinha para marcar. Tá? Então aí aqui vocês veem que dá para dar um nome para aquilo e uma categoria. Mesma coisa aqui. Então tem o Sócrates. Não. Tem o Platão e o Sócrates. E um copo, que tem um tipo específico, que é um Hemlock. Isso tudo dá trabalho e é complicado. O importante da gente entender é, se a gente não fizer direito, as coisas não funcionam. Então o modelo não vai aprender. Aqui é do site da ferramenta que a gente vai usar, eu vou mostrar para vocês. E aí o que eu queria falar para vocês então? Aqui, nesse link que eu passei para vocês do GitHub, tem esse documento. Como vocês sabem, se vocês clicarem no Open Collab, vai abrir isso aqui para vocês. Tá? Então, qual é a minha introdução para a parte de preparação de dados, né? Antes de anotar, a gente tem que baixar os dados. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Cardeal do Sul. Não, pior. Vou deixar só cardeal. E aí vamos em imagens. Pô, isso aqui parece com isso, que 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 parece com isso. Esse cara aqui tá diferente. E aí é por causa disso aqui. Tem várias espécies de cardeal. E é por isso que eu usei cardeal do Sul na minha busca. Que já dá uma filtrada. E vocês viram que aquele cara saiu fora. Mas aparecem uns caras diferentes ainda, que não são cardeal. Até porque se tivesse uma ferramenta que desse pra gente tudo pronto, a gente não precisava anotar, né? Essa vai ser a tarefa de vocês depois, mas primeiro eu vou fazer outra brincadeira. Então, uma forma de fazer isso, como a Larissa falou para vocês, é fazer uma busca, pegar essa página HTML, abrir o código da... Abrir o código-fonte da página, que eu não estou enxergando. Não pode ser especial. Então, pegar o identificador de cada uma das imagens aqui, fazer um seletor, e aí fazer um código que vai pegar dentro dessa página esse seletor aí. Claro que eu vou ter que generalizar ele, que deve estar pegando só o primeiro. Não entendi, desculpa. Não, é só ela. Tá, é que tu... Alguém mandou alguma mensagem? Não, foi só para ti. Ah, tá. Uhum. Desculpa, pessoal, tem uma mensagem que um dos alunos mandou só para a Larissa e eu achei que fosse para responder. Bom, eu vou facilitar a vida de vocês, porque isso aqui é um porre de fazer. Embora vocês não vão escapar de fazer isso na vida real. O Johnny está fazendo isso, né, Johnny? Só não é para imagens. Não tá ainda.
E aí eu achei, depois de passar muito trabalho, uma biblioteca que faz isso, que é essa GIDS. De uma versão antiga, uma outra biblioteca que funcionava, parou de funcionar porque o Google mudou aqueles seletores, ele mudou a estrutura da página, e aí para de funcionar o seletor. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, vocês viram com a Larissa, estou instalando essa biblioteca que eu quero usar, e estou instalando uma dependência dela, que é o Chromium Chrome Driver, que é, basicamente, pensa no motor do Google Chrome, open source lá, para ele fazer a abertura dessa página e manipular os dados. Importei as bibliotecas que eu vou usar, depois eu configurei esse crawlerzinho, então criei um Chrome que não vai usar uma saída de tela, para a gente não ter que instalar aquele código que abre um X, que nem a Larissa mostrou ontem para vocês com o NLTK. Aqui eu configuro a biblioteca, dizendo onde é que está esse Chromium que ele vai usar, dizendo que não vai ter janela, que tamanho é para ele abrir a janela, que não faz muita diferença, e que não é para usar a GPU. Depois, eu vou querer fazer um termo de busca, e aí ele usa esse padrãozinho de um dicionário. Então, o que eu boto nesse dicionário? Qual o termo de busca que eu quero, quantas imagens eu quero baixar, e aqui, por algum motivo, o caloroso colega que criou a biblioteca usa 2 pastas para salvar os dados. E vocês vão ver que ele cria mais uma depois. Então, se eu fizer essa consulta aqui, ele vai salvar cada uma das imagens dentro de uma pasta dessas. Então, data, que está aqui, doces, que está aqui, e ninho de pelotas, que é o termo de consulta. Depois então, quando ele baixar 3 doces, né, ninho, quindim e olho de sogra. E aqui o olho de sogra, eu botei olho de sogra tudo junto, porque nome complexo é complicado. Depois eu mando baixar esses dados, então. Aí aqui a última vez que eu executei já tinha baixado, então não executou de novo, porque já estava no armazenamento local. Mas agora que a máquina caiu, a gente vai poder rodar de novo. Depois, o que acontece? Cada vez que ele baixa um arquivo, ele salva dentro da pasta doces de pelota, data, doces, ninho, doces de pelotas, a primeira imagem como imagem 1, depois imagem 2, imagem 3. O que acontece? Os resultados das buscas vão ficar com o mesmo nome de arquivo. Para resolver isso, eu peguei e troquei o nome dos arquivos e mudei de pasta para eles ficarem com a hash da foto em si. Isso me dá um bônus também, que se 2 arquivos forem iguais, eles vão ter a mesma hash e, portanto, vai ser sobrescrito esse arquivo. Ele não vai aparecer 2 vezes no meu dataset. Então aqui, para quem não conhece muito Python, basicamente, eu estou criando o diretório onde eu vou salvar os dados, estou varrendo tudo dentro daquela pasta data, pegando todas as imagens, e aqui eu não fiz o filtro por imagem, então eu espero que tenha só imagens, pego a extensão do arquivo, crio a hash desse arquivo, crio o file name e depois eu mando copiar o arquivo para essa nova pasta que eu criei, que é conjunto de dados. Depois eu montei o Google Drive, que a Larissa também mostrou para vocês ontem, compactei meus dados e mandei enviar para lá. Alternativamente, vocês podem baixar no computador de vocês. Uma coisa que eu sempre recomendo, essa célula do Google Drive de montar, faz sempre lá no início do arquivo. Aqui, para deixar mais organizadinho, eu até preferi deixar aqui. Mas eu faço sempre no início do arquivo, porque eu posso executar isso, vai estar montado, ela é iterativa, então vai ficar aguardando eu abrir o link, conversar, já está montado, não vai precisar. Mas fica aquele linkzinho aguardando para a gente montar. Eu faço do problema, eu gero o problema, não tem problema.
Isso trava o script. Então, enquanto eu não clicar aqui, não for logar no meu usuário, copiar o código e jogar aqui, o meu script está travado. Então, eu achava que ele estava processando e ele não estava. Já aconteceu algumas vezes. Então, eu sempre costumo botar isso bem no início e depois eu posso só executar. E se eu executar de novo o script, como aconteceu aqui, ele ignora porque já está montado. Tá? Então, vou aproveitar que esse aqui abriu novo, novinho, vazio. Então, tá só a pasta do Drive dos exemplos do Colab aqui. Tem até um MNIST, que é tipo aquele dado dos dígitos que vocês processaram ontem. Bom, eu estava aqui. Então, eu salvei todos esses arquivos com a hash deles, então não vai ter as duplicatas. E aí, eu tenho que baixar esses arquivos. E depois de baixar, eu tenho que passar pela ferramenta de anotação, que é esse link que eu mandei para vocês no chat, que é a makesense.ai. E aí aqui eu vou fazer com vocês ao vivo. De novo. Quem sabe faz ao vivo. Bom, vou mandar executar. Só para não ficar poluindo o meu Google Drive, eu vou tirar a parte que copia esse vetor, esse arquivo compactado para lá. E aí vou mandar executar tudo. Então, como vocês já sabem, aqui está uma célula que ainda está esperando para executar, né? Essa aqui está executando, fazendo as instalações. É razoavelmente rápido, mas sempre dá um trabalhinho, assim, tu tem que ficar descobrindo que bibliotecas tu tem que fazer a instalação para fazer funcionar. E agora ele está baixando os arquivos, que devem aparecer aqui conforme ele for baixando. Data, doces, olho de sogra. E é aqui que eu falei para vocês, ele bota o mesmo nome. Vocês vão ver na próxima pasta. E aí isso ia bagunçar a anotação, porque a anotação pega só o nome do arquivo ali naquele site. Terminou o olho de sogra. E aí ele avisa que conseguiu baixar 200. Então, por exemplo, para o problema que eu vou dar para vocês, que é dos pássaros do Rio Grande do Sul, teve uma das espécies, eu não lembro qual foi, que ele não conseguiu chegar nas 400 que eu tinha pedido. Agora eu tenho quindim, se vocês olharem, imagem 0 de novo. E é aqui que ia complicar a minha anotação. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para ir fazendo, eu olho para lá. Mas... Eu não também. É difícil. Ele vai começar agora a baixar os próximos. Essa dica da hash, pessoal, ela é muito boa também para tirar... Bom, ali eu estou nomeando os arquivos, né, com o nome da hash, mas a primeira vez que eu vi isso foi num curso de Deep Learning do Google, em que eles usavam isso para tirar duplicatas de dentro do dataset. Então, para tirar a duplicata, pensa que se vocês fossem passar em todas as imagens, comparando pixel a pixel, ia demorar um monte, né? Então, fazendo com a hash, eu vou até executar de novo aqui para vocês verem como é rapidinho. Deu.
E aqui, vocês não vão enxergar porque está na outra janela, mas eu estou descompactando o conjunto de dados, extraindo ele no meu computador. Os controles do Zoom ficam em cima da tela. Bom, agora vocês estão vendo a página do Make Sense, né? Como é que eu faço para anotar um conjunto de dados, então, para classificação de imagens, que é a proposta do nosso trabalho aqui? Eu mostrei para vocês ali que, bom, a gente pode anotar para segmentação, não é tão difícil, blá, blá, blá. Só que depois os métodos para fazer essa classificação, essa segmentação semântica, eles são bem mais difíceis, é mais complicado de fazer. E a anotação em si é bem mais trabalhosa. Então, o que a gente resolveu focar em classificação simples de imagem, até para poder pegar um público maior e dar uma introdução de aprendizagem de máquina. Então, para anotar, eu só clico em Get Started e ele fica aqui esperando as imagens. Eu vou arrastar as imagens, arrastei a pasta. Vocês não estão enxergando, porque o Zoom não mostra, mas está a pastinha aqui em cima. E ele já disse que achou 493 imagens. Ele tirou duplicatas, tá? Então, naquelas buscas lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Estão vendo aqui que ele disse que recuperou 200 imagens de ninho. 200 imagens de quindim. E 200 imagens de olho de sogra. Se eu for olhar aqui, eu tenho de imagem 0 até 199. E se a Larissa chegou a mostrar, dá para olhar a imagem se vocês quiserem. Mas... Não cheguei a mostrar. Aqui também, até 199. Só para vocês verem que eu não estou mentindo. E aqui até 199. Então, se aqui tem só 493 imagens, a gente removeu aí umas imagens duplicadas. Que tipo de tarefa a gente vai fazer? A gente vai fazer reconhecimento de imagens, que basicamente é a classificação que a gente está chamando. Bom, aí está perguntando que labels eu quero. Eu posso carregar de um arquivo ou eu posso digitar. Bom, que eu me lembre, os doces são quindim, olho de sogra e ninho. Só isso resolve o meu problema? O que vocês acham? Alguém se arrisca? Não, não resolve. Nenhum. Exato. Preciso de uma classe que represente o resto do lixo todo. A anotação é muito simples, tá? Então aqui, bom, essa imagem é um quindim, é uma imagem de quindins. Essa aqui, eu acho que não tem nenhum dos doces de interesse. Tem olho de sogra. Esse é olho de sogra? Esse cantinho? Ó, viu só? Já ia dar erro de anotação. Aqui, trouxinha, trouxinha. Esse eu nem identifico. E esse também não. Chuto nenhum, pessoal? Quando carrego os dados, só posso colar uma imagem. Eu arrastei... Sander, eu arrastei a pasta inteira. Só peguei a pasta das imagens e arrastei ali. Talvez seja alguma coisa do navegador. Aquele zip que tu descompactou, né? Descompactei o zip. Descompactei o zip e depois arrastei para lá. Foi nenhum nesse, eles comentaram. Esse aqui é nenhum. Esse aqui, para quem conhece Pelotas, também não tem nenhum dos doces de interesse, embora esse copinho aqui tá interessante. Gordinho, né? Bom, aqui, quindim.
esse grupo de doces. Em qual imagem? Tipo essa aqui? André? Ah, se fosse marcar a silhueta do doce, aqui eu ia apanhar marcando para segmentação semântica cada um dos doces. Para detecção, eu só faria um quadradinho na volta de cada um dos doces. E para classificação, que é o que a gente está fazendo, é uma imagem só. É só uma tag por imagem. É um rotulamento, não é uma anotação. Aqui a gente tem quindim, tem essas variações de quindim, que é a coisa mais horrível, e tem ninho. E aqui começam os problemas. Tá? Então, digamos que eu vou anotar quindim. Por quê? Porque eu gosto mais. Não, porque eu errei e não enxerguei o ninho. Que é isso? Isso aqui, pelo jeito, é um menu de uma doceria. Muito bom. Nenhum deles. Bah, não enxergo nenhum dos dois. Tá. Mas eu acho que vocês conseguem ver mais ou menos qual é o trabalho que dá para ir fazendo as anotações. Que claramente é ninho, claramente é quindim. Não faço ideia. Aqui, ó. Eu acho que dos de interesse só tem ninho. Oi. Um label de todos é complicado, porque quando tu for treinar um modelo, tu vai estar dizendo para ele que quando ele enxerga quindim, ele tem que responder quindim e todos. Quando ele enxerga olho de sogra, ele tem que responder olho de sogra e todos. Vai ser difícil para ele reduzir esse erro depois. Um label com todas as combinações possíveis. Aí que tá. Se, por exemplo, eu estivesse fazendo a detecção, aí sim. Aí eu fazia uma caixinha aqui e o nome dessa imagem ia ficar associado com posição 23,4 até 81,48. Não sei se vocês conseguem ler. Ah, o Zoom não faz a imagem, mas... Ah, faz sim. Então, ia fazer um bounding box aqui e ia ficar relativo a quindim. Aqui, outro bounding box relativo ao ninho. Tá? Mas aí, para detecção, para classificação, é bem isso. A gente torce para ter só um deles na imagem e vai marcando. Tá. Essa plataforma específica que eu estou usando aqui, porque é gratuita e vocês não tinham que criar login, ela é só uma pessoa que vai anotar e ela exporta daqui direto. Aqui em Actions eu exporto as anotações direto. Ó. Vou exportar com CSV. Vocês não vão conseguir ver, por óbvio. Mas eu posso colar aqui. E de fato lá embaixo tem, porque eu colei. Ele gera um arquivo CSV com esse conteúdo assim. Tipo, o que eu fiz agora... não copiou. Para deixar bonitinho para o script aqui. Então, esse é o que eu fiz agora. Ó. O nome do arquivo, seguido de o que tem dentro dele. Se fosse uma detecção, eu ia ter que guardar também a posição onde estava o quindim, a posição onde estava o olho de sogra. A posição do nenhum fica difícil, né? Entenderam, pessoal? Não parece muito difícil, né? Então, só recapitulando aqui. Quando vocês forem fazer a tarefa de vocês, vai ser abrir o site, clicar em Get Started, arrastar os arquivos para cima desse Drop Images. Ó, tinha 600 antes de eu fazer a hash. Depois, adicionar novas labels. Então, ninho, olho de sogra, quindim e nenhum.
E aí dá um Start Project e começa com a rotulação, ou rotulagem. Fazer a marcação das imagens. E basicamente é só clicar em cima do label específico. Só olhando os comentários. Acho que a última pergunta é da anotação. Tem ferramentas que fazem, tá? Mas as que eu achei são pagas. E aí o custo é carinho, assim. É tipo, se eu quisesse pagar para a gente fazer a prática hoje, seria $10 por usuário por mês. Não, eu não deixo a busca do Google exatamente para não enviesar vocês de qual é a imagem. Mas, no início eu tinha apagado os dados originais, agora eu só copiei. Se eu quiser descobrir qual era o rótulo do Google, eu posso recuperar comparando a hash. É mais trabalhoso, mas é de propósito. Para ninguém fazer que nem o colega lá que abriu os 3.500 textos e só clicou em salvar. Tá, pessoal? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem, então, agora em salas separadas? Eu vou pedir para vocês baixarem esse notebook e editarem para baixar imagens de João de Barro, Cardeal e Sabiá. Ok? Eu vou pedir para vocês baixarem 400 imagens de cada. Precisam ser 200. Aí é que tá, o que eu ia pedir para vocês fazerem é dividir. A primeira sala separada vai anotar o primeiro 1/6. A segunda sala, o segundo 1/6. E por que eu queria que vocês fizessem isso? Porque amanhã, quando o Fred for ensinar vocês a fazer a CNN, vocês vão testar com esse dataset de vocês. E eu vou tentar rodar, em cima dos dados que vocês me mandarem, eu vou tentar rodar um algoritmo de Annotation Agreements para ver se vocês tiveram concordância ou não nessas anotações. Entenderam? Que Deus ajude. Eu vou reenviar ali para cima do GitHub para ficar atualizado. Acho que foi. A Gisele fez uma pergunta. Olha, eu acho que se vocês baixarem as mesmas imagens do Google, vai baixar o mesmo conjunto. Pelo menos a impressão que eu tive olhando algumas vezes era a mesma coisa. Mas tem uma outra opção, que é mais fácil. Só que vocês não exercitam a parte de baixar as imagens. Que eu posso separar a minha pasta aqui em 6 e divido entre vocês. Pode ser? Nossa, a primeira imagem é uma lata de leite ninho. E não está errado, é ninho. Não aparece. Não está aparecendo para vocês, pessoal, mas tem aqui, eu juro. Vou ver quantas imagens. 493. São 6 salas, né? 6 salas. Pessoal, agora então eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar vocês. Vocês podem ir baixando
o código e eu vou passar o link em cada uma das salas do subset para vocês anotarem. E aí, claro, dentro da sala vocês podem dividir, né? O ideal seria que 2 anotassem a mesma imagem. Mas se a preguiça for muito forte, eu desconto nota. Tá? A Larissa vai separar vocês de sala agora. Alguém perguntou alguma coisa? O mesmo link para as 2 salas e ter 3 links. Até é. Eu divido em 3, então eu já passo para vocês. A única questão aí é que a gente não vai saber. Eu não vou ter um subset de pessoas que anotaram a mesma coisa, mas eu também não ia. Não, eu ia ter que pedir por nome. Só um pouquinho, deixa eu pensar. Eu faço a comparação de agreement, foi o Ricardo que falou, né? Eu faço a comparação de agreement por anotador, tá? Não por grupo de anotadores. Então, eu vou comparar o anotador 1 da sala 1 com o anotador 2 da sala 2. Talvez eles não tenham nenhum texto entre eles anotado. Se eu fizer a divisão dentro da mesma sala, eu acho que é mais provável deles terem mais textos não, né? Mais imagens em comum anotadas. O bolsista só orienta em caso de dúvida, Felipe. Tem mais ou menos 5 por sala vão ficar. Vão ficar em torno de 5 pessoas por sala. Então, eu vou dividir em 6 grupos o dataset e aí vocês dividem dentro da sala entre vocês, pode ser? Até porque não vai fechar certinho, porque são 5 pessoas. Não, porque tem o bolsista, tem o monitor.